Meu nome é Lívia, tenho 28 anos e até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo aquele portão enferrujado abrindo devagar. Naquela noite, eu não devia ter aceitado. Já era quase meia-noite, o movimento tinha acabado e eu só queria ir para casa. Mas uma colega me mandou mensagem dizendo que um cliente tranquilo e educado estava procurando alguém para uma visita rápida. Ele paga o dobro, ela disse. Eu hesitei. Mas o aluguel estava atrasado e a luz já tinha aviso de corte. Então aceitei. O endereço era fora da cidade, numa estrada antiga que eu nem sabia que ainda existia. Ele mandou a localização e uma mensagem curta, fria. Casa 32. Bata 3 vezes no portão. Não toque a campainha. Na hora, aquilo me deu um arrepio. Mas eu fingi que não era nada. Peguei o carro e fui. A estrada era estreita, cercada por mato alto e árvores secas que pareciam sombras vivas. O som do motor era o único ruído. Até o rádio começou a falhar. O GPS me fez entrar numa estrada de terra. A cada curva, o farol revelava placas enferrujadas, cercas velhas e o vulto de postes quebrados. Quando o GPS anunciou que eu tinha chegado, só havia uma casa solitária, com a pintura descascada e uma luz amarela tremendo no alpendre. Um número na parede. 32. Bati 3 vezes no portão. Silêncio. O vento passou, trazendo um cheiro estranho, algo entre mofo e metal. Eu ia voltar para o carro quando o portão abriu sozinho, rangendo alto, como se alguém empurrasse de dentro. Foi aí que ele apareceu. Um homem alto, magro, com o rosto pálido demais para aquela hora da noite. Os olhos eram vazios, frios, e o sorriso, pequeno, controlado, parecia ensaiado. Você chegou na hora certa, ele disse. Entre, por favor. Eu tentei parecer calma, mas algo dentro de mim gritava para ir embora. A sala era assustadoramente limpa. Nenhum quadro, nenhum relógio, nenhuma foto. Só uma mesa posta com 2 taças de vinho e uma vela no meio, quase no fim. Ele me pediu para sentar. Disse que gostava de conversar antes. A voz era mansa, controlada, mas sem emoção nenhuma. Enquanto ele falava, meus olhos começaram a reparar em detalhes. Havia arranhões no chão perto das pernas da mesa. E um colar quebrado no canto, como se alguém o tivesse arrancado à força. Você mora sozinha? Ele perguntou. Alguém sabe que você veio aqui? Eu menti. Disse que minha amiga sabia o endereço e estava me esperando. Ele ficou em silêncio. Apenas olhou para mim, depois sorriu de novo. Mentir é um pecado, Lívia. Meu coração gelou. Como ele sabia o meu nome? Ele se levantou devagar e foi até a cozinha. Eu ouvi o som de gavetas sendo abertas e o metal de uma faca raspando em outra. Quando voltou, colocou a faca sobre a mesa, bem no meio das 2 taças. A lâmina brilhava com o reflexo da vela. Você sabe quantas pessoas já sentaram aí, nesse mesmo lugar? Ele perguntou. A maioria não chegou a ver o sol de novo. Minhas mãos tremiam. Ele olhou para mim e os olhos dele estavam vazios. Era como se ele sentisse prazer em me ver com medo. Tentei sorrir, disfarçar, mas minha voz falhou. Olha, eu acho melhor eu ir, ele respondeu. Você ainda nem começou a jantar. Foi então que percebi. Na cozinha, sobre o balcão, havia pratos prontos, cobertos com panos brancos. E o cheiro metálico no ar? Não era de comida. Eu precisava sair dali. Discretamente tirei o celular do bolso e enviei um áudio curto para minha colega. Se eu não responder em 10 minutos, chama a polícia. Mas antes que eu pudesse esconder o celular de novo, ele falou: O que você está fazendo? Levantei rápido dizendo que só ia ao banheiro. Entrei no corredor, escuro, estreito, e travei a porta atrás de mim. Minhas mãos suavam. Eu ouvia passos lentos do outro lado. De repente, ele começou a rir. Uma risada baixa, arrastada, que se misturava ao som da lâmina batendo na parede. Você acha que vai sair daqui, Lívia? Todos dizem isso. Olhei pela janelinha. Havia uma saída, pequena, com tábuas soltas. Empurrei com o ombro até uma tábua ceder. Cortei o braço, o rosto, mas consegui passar. Caí do outro lado, na terra molhada. Levantei e corri, sem olhar para trás. Ouvi o portão bater. Ouvi ele gritar meu nome, alto, ecoando pela estrada, mas continuei correndo. Depois de alguns minutos, vi faróis se aproximando. Era uma viatura. Minha colega tinha chamado a polícia. Eles me encontraram coberta de terra e sangue, tremendo, sem conseguir falar direito. Voltamos até a casa, mas ele não estava mais lá. Dentro, encontraram fotos, roupas e objetos de várias mulheres. Algumas desaparecidas há meses. No canto da cozinha, havia uma parede com nomes riscados. O meu estava lá.
Mas ao lado, escrito a lápis, estava uma palavra: incompleto. A polícia nunca encontrou aquele homem. Dizem que a casa foi queimada pouco tempo depois em um incêndio misterioso. Mas às vezes, quando estou dirigindo à noite sozinha, o rádio falha. E no espelho retrovisor, juro que vejo 2 faróis me seguindo de longe. Faz 3 anos desde aquela noite. 3 anos desde que corri da casa 32 com o gosto de ferro na boca e o som da risada dele ecoando na minha cabeça. Eu mudei de cidade, troquei de número, pintei o cabelo, até usei outro nome. Mas a verdade é que nunca consegui fugir de verdade. Ainda acordo às 3 da manhã com o coração disparado. Ainda ouço o rangido do portão abrindo sozinho. E às vezes, quando estou na rua, juro que sinto o olhar de alguém me seguindo, mas a vida precisa continuar. As contas não esperam o trauma passar. Voltei a trabalhar. Evito os clientes sozinha, só atendo em lugares públicos, motéis, nunca mais em casas isoladas. Até que, numa quinta-feira qualquer, ele voltou. Eu estava em casa, já quase encerrando o celular, quando chegou uma mensagem de um número desconhecido. Oi, sou o Sr. Augusto, me passaram seu contato. Gosto de mulheres discretas e educadas. Pago bem, posso te buscar? O tom era respeitoso comum, mas o nome Augusto me causou um arrepio. Ignorei. Minutos depois, outra mensagem. Casa 32. Só que agora ela é nova. O celular escorregou da minha mão. O coração parou por um segundo. Era impossível. Aquela casa tinha sido queimada. Eu vi nas notícias, bloqueei o número e fui dormir. Ou tentei. Naquela noite recebi 3 batidas na porta do apartamento. Apenas um envelope no chão com meu nome escrito à mão. Dentro, uma foto impressa. Eu, descendo do carro no ponto onde costumo trabalhar. Atrás, em letras vermelhas, você ainda me deve um jantar. Nos dias seguintes, tudo começou a sair do controle. As lâmpadas do corredor começaram a piscar. O som do interfone tocava de madrugada, mas quando eu atendia, só ouvia respiração. Achei que estava enlouquecendo. Comecei a andar armada com spray e canivete. A polícia não me levou a sério. Disseram que devia ser algum cliente obcecado. Mas eu sabia. A risada que ouvi no interfone era dele. Comecei a ver o mesmo carro preto parado na esquina, todos os dias. Vidros escuros, motor ligado. Nunca consegui ver o rosto de quem estava dentro. Um dia, quando saí para trabalhar, encontrei no retrovisor do meu carro um bilhete preso com fita. Você escolheu correr. Agora é minha vez de brincar. Certa noite, uma colega me pediu para substituir um atendimento. É um cliente de confiança, hotel de luxo, tranquilo, ela disse. Eu relutei, mas o dinheiro era bom. Um endereço? Um hotel na beira da estrada. Quando cheguei, o recepcionista me entregou uma chave e disse: ele já está te esperando, suíte 203. Subi o elevador com o coração acelerado. O corredor era longo, silencioso. Quando parei diante da porta 203, a luz da lâmpada piscou 3 vezes. Gelei, ainda assim, coloquei a mão na maçaneta. A porta estava destrancada. Abri. O quarto estava quase todo no escuro. Apenas uma vela acesa sobre a mesa e 2 taças de vinho, o cheiro metálico. O frio, o silêncio. Era o mesmo cenário da casa 32. Você demorou, Olivia! A voz veio de trás de mim. O mesmo rosto. Os mesmos olhos. Mas agora, mais velho. E ainda mais vazio. Senti sua falta. Ele avançou devagar, segurando algo nas costas. Uma faca. Fechei os olhos, respirei fundo e lembrei de tudo. Da estrada, do medo, da fuga. Mas dessa vez eu não ia correr. Peguei a garrafa de vinho e o acertei com força na têmpora. O som seco ecoou. Ele caiu, mas riu. Mesmo sangrando, rindo. Você ficou mais forte. Isso é ótimo. Corri até a porta, mas ela estava trancada por fora. Ele tinha planejado tudo. Fui até o banheiro, me trancando lá dentro. Ouvi ele batendo na porta, cada vez mais forte. O som da faca raspando na madeira. Olhei para a janela, pequena, mas com grades. Apenas um espaço estreito o suficiente para tentar escapar. Usei o secador de cabelo para soltar os parafusos, um a um, enquanto ele ria do outro lado. Quer saber o que aconteceu com as outras, Lívia? Eu nunca deixo nada incompleto. Consegui empurrar a grade e pulei. Caí na grama úmida do jardim lateral. Corri gritando até alcançar a estrada. Um caminhão passou e o motorista me ajudou a subir. Olhei para trás. O hotel ainda estava com as luzes acesas, mas nenhuma movimentação. Nenhum sinal dele. Quando a polícia chegou, o quarto estava vazio.
Nenhum registro de reserva no sistema. Nenhum funcionário lembrava de ter visto alguém. Voltei a mudar de cidade, de nome, de rosto até. Um corte de cabelo novo, uma cicatriz no braço para lembrar que sobrevivi. Mas às vezes, quando passo diante de um espelho, juro que vejo o reflexo de alguém atrás de mim. Um vulto parado, imóvel, com olhos frios e um sorriso discreto. E toda noite, às 23h32, recebo uma mensagem anônima. Falta pouco. A polícia ainda diz que é algum trote. Mas eu sei, ele está por aí, esperando, observando e da próxima vez. Talvez ele não queira jantar. 3 meses se passaram desde o incidente no hotel da estrada. 3 meses sem mensagens, sem vultos, sem pesadelos. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Eu tinha voltado a trabalhar, agora com outro nome, Camila. Era mais seguro assim. Os clientes me conheciam apenas por mensagens e eu só atendia em lugares movimentados. Eu alugava um pequeno apartamento nos fundos de uma pensão antiga. Parecia o tipo de lugar onde nada acontece, mas a paz nunca dura muito para quem já foi caçada. Numa sexta-feira fria, recebi uma ligação de uma moça chamada Natália, colega de profissão. Ela estava nervosa, falando rápido. Amiga, posso te pedir um favor? Um cliente meu marcou num motel na saída da cidade, mas eu não posso ir. Ele é de confiança, pagou adiantado. Quer pegar o job? Hesitei. Sempre que alguém dizia de confiança, meu corpo reagia com medo, mas o dinheiro era alto demais para recusar. Qual o endereço? Perguntei, ela enviou a localização. Quando o mapa abriu, senti o sangue gelar. Era a mesma estrada da casa 32, a chuva caía fraca, o limpador do carro riscando o vidro em ritmo lento. Cada curva daquela estrada parecia familiar demais. As árvores, o cheiro da terra molhada, o vento frio batendo no rosto. Tudo me fazia lembrar da noite que quase morri. Tentei ignorar o medo. Coloquei uma música baixa, traguei um cigarro e disse para mim mesma: não é ele. Ele morreu, sumiu, sei lá. Eu preciso parar de viver com medo. Mas o medo não é uma escolha. Ele é um instinto. E naquela estrada, ele voltou a sussurrar dentro de mim. Cheguei ao motel. Recepção vazia, luzes piscando, uma televisão velha ligada sem som. O atendente, um homem de terno amassado, me olhou sem expressão. Suíte 08, ele já chegou. Subi as escadas, o eco dos meus passos preenchendo o silêncio. A cada degrau o coração batia mais forte. Quando cheguei diante da porta 08, algo me fez parar. O número da porta estava riscado, como se alguém tivesse tentado apagá-lo. E bem no canto havia uma marca de mão ensanguentada. Meu corpo gelou. Mas a curiosidade, ou o medo de parecer fraca, me fez girar a maçaneta. O quarto estava à meia luz. Velas sobre a mesa. Um buquê de lírios brancos, minhas flores favoritas. E uma taça de vinho. Senti falta do seu perfume, Lívia. A voz veio do fundo do quarto. Ele estava lá, vivo. O mesmo olhar vazio. O mesmo sorriso controlado. Mas dessa vez ele parecia diferente. Mais magro, mais calmo. Como se o tempo tivesse amadurecido a loucura. Você fugiu de mim 2 vezes, ele disse sentado na poltrona. Mas agora não há mais para onde correr. Tentei disfarçar o pânico. O que você quer de mim? Ele se levantou e deu um passo à frente. Quero terminar o que começamos. Quero entender por que você sobreviveu. Havia algo de ritualístico na voz dele. Como se aquilo não fosse apenas obsessão, mas um tipo de missão. Ele se aproximou e pude ver um símbolo tatuado no braço dele. Um círculo com 3 linhas cruzadas. A mesma marca que vi desenhada na parede da casa 32. Você foi escolhida, Lívia. A única que viu e continuou viva. Ele contou que a casa 32 nunca foi só dele. Era um ponto de encontro. Um culto secreto formado por homens ricos e influentes que se escondiam sob o disfarce de clientes. Nós escolhemos quem deve desaparecer e quem deve renascer, ele sussurrou. Você deveria ter desaparecido. Enquanto ele falava, percebi uma câmera escondida na parede. Estavam gravando tudo, cada palavra, cada gesto. Fingi estar apavorada, mas peguei o celular discretamente e liguei a gravação de áudio. Deixei-o falar. Deixei-o confessar. Até que ouvi barulhos vindos do corredor. Passos, outros. A maçaneta girou, mas 2 pessoas entraram usando máscaras. Ela não devia estar viva, disse uma voz grossa. Termine logo. Eles vieram em minha direção. Corri para o banheiro, trancando a porta e subindo na pia. Peguei uma lâmpada do teto e atirei contra o espelho, quebrando o vidro. Peguei um pedaço afiado e cortei meu próprio braço.
Precisava de sangue, molhei o símbolo na parede com ele. Queria que pensassem que eu estava ferida gravemente. Apaguei as luzes, silêncio, a porta se abriu devagar. Um dos mascarados entrou, a lanterna tremendo. Quando ele passou pela cortina, pulei sobre ele com um caco de vidro e acertei o pescoço. Ele caiu, o outro gritou. Corri, empurrando-o, e saí pelo corredor. O assassino original veio atrás de mim, rindo, calmo como sempre. Você nasceu para fugir, Lívia. Corre! Eu adoro o som dos seus passos. Desci as escadas, escorregando no sangue, e cheguei até o estacionamento. A chuva caía forte. Entrei num carro qualquer com a chave ainda na ignição e acelerei. O som dos pneus gritando na lama. O som da risada dele ficando para trás. Mas no retrovisor, vi uma coisa que me fez quase parar. Ele estava em pé na estrada, sorrindo, com algo nas mãos. Meu celular. Ele sabia que eu tinha gravado tudo. 2 dias depois, a polícia encontrou o motel completamente vazio. Nenhuma câmera, nenhum corpo, nenhuma marca de luta. O prédio foi incendiado na madrugada seguinte. Mostrei o áudio que gravei, mas a voz estava distorcida. Nada que provasse quem ele era. Mudei de cidade outra vez. Voltei ao trabalho, mas agora sou outra mulher. Olho para cada cliente como se fosse ele. Nunca mais confio em olhos gentis, mas às vezes, quando atendo o celular, ouço a mesma voz calma do outro lado. Gravou bem, Lívia? Agora é minha vez de contar a história, a ligação cai e o silêncio volta. Mas eu sei, ele ainda está lá fora, esperando a noite certa, esperando a próxima estrada. Se você chegou até aqui, lembre-se, às vezes fugir não significa estar livre, significa apenas que o caçador ainda não terminou o jogo. Curta, se inscreva no canal. Agora eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!